O avião da FAB, que vai repatriar os brasileiros no Líbano, já está em Portugal, aguardando a liberação para seguir para Beirute. A gente chama de Brasília, repórter Bruno Pinheiro. Ô Bruno, quantas pessoas serão resgatadas nesse primeiro voo? Existe uma previsão de chegada aqui ao país? Boa noite, bom trabalho. Bruno. Que é justamente onde esse ataque está acontecendo, na região central neste momento. Ótima noite a você aqui nos acompanha, sempre uma alegria, uma honra e uma satisfação. Essa não tem uma data para retornar ainda, o avião está em Lisboa, uma equipe vai ficar em Lisboa, aguardando essa equipe que vai até ao Líbano, realmente para resgatar os brasileiros. Cerca de 240 pessoas inicialmente vão retornar nesta aeronave. Outros 9 voos ainda serão realizados. Quando esta aeronave retornar em Lisboa, essa equipe que está em viagem fica em Lisboa e essa outra equipe que estava aguardando retorna para a capital federal. Essa equipe é composta por integrantes das Forças Armadas, por também vários profissionais da área da saúde que vão ajudar quem será resgatado, tanto o estado emocional, o estado de saúde, estado físico, inclusive, nesse momento é muito importante, diferentemente de outras operações de repatriação. Já está autorizado pelo governo brasileiro o embarque de animais também. Então, animais de estimação de quem está sendo resgatado estão autorizados a embarcarem imediatamente nesta aeronave da Força Aérea Brasileira, que foi autorizada pelo governo brasileiro viajar até a área de conflito para resgatar quem já demonstrou interesse em ser resgatado. Acontece o que agora? Aguardando a liberação do espaço aéreo e também o solo para chegar com essa aeronave no aeroporto, que ainda está funcionando. Então, nesse momento, tem uma negociação, isso tudo é administrado pelo Itamaraty, acompanha de muito perto. Eu conversava com uma fonte da FAB, inclusive durante o dia de hoje, que ele me falava que tem uma cautela da FAB também e do governo sobre enviar aviões. Então, a ideia é enviar de 1 a 1, porque justamente tem um número alto de pessoas querendo retornar, mas na hora do embarque, às vezes surge uma dificuldade, alguém acaba revelando que não vai embarcar, que vai ficar lá, então esse número não pode diminuir. A ideia é que todos os espaços da aeronave sejam ocupados com quem realmente esteja interessado em retornar. Então toda essa logística, todo esse levantamento, contratar ônibus para que possa levar as pessoas até o local do embarque, essa logística de horário, dia, isso tudo é feito pelo Itamaraty. A responsabilidade da Força Aérea é somente o resgate, colocar no avião e chegar aqui na capital federal. Então, essa escala está acontecendo em Lisboa, não será necessário reabastecimento da aeronave no Líbano. Quando retornar, novamente uma escala em Lisboa e mais 9 horas de voo até a capital federal. Ainda não se sabe quais autoridades vão receber este primeiro voo. Está sendo avaliado se o presidente Lula vai receber essas 240 pessoas que serão resgatadas nas próximas horas e chegarão no aeroporto aqui na capital federal. A gente acompanha, relembrando que outros 9 voos ainda serão realizados. Sem dúvida. Bruno Pinheiro, de Brasília, com as últimas informações. Você ainda volta no Jornal Jovem Pan. Vou chamar os nossos comentaristas, Dora Kramer e Cristiano Vilela. Dora, boa noite para você, bem-vinda. Claro, a gente vinha falando, né, que Israel continua bombardeando o Líbano e uma operação como essa, para levar uma aeronave brasileira para lá, para resgatar os brasileiros, é um desafio muito grande e provavelmente o presidente na volta, o presidente Lula, deve receber os brasileiros vindos do local da guerra. Dora, boa noite, bem-vinda. Boa noite, Tiago, boa noite, Vilela, boa noite a todos. Pois é, o governo brasileiro, espelhado naquela operação bem-sucedida em Gaza, faz o mesmo movimento, só que a situação, ela não depende mais do Itamaraty, ela depende da segurança no Líbano, porque se há ataque, se há alguma questão pode ser fechado o espaço aéreo, não se sabe se haverá segurança nesse voo. Então, tem muita
depende de muitas coisas que não dependem do Brasil. Havia uma expectativa, sim, há uma expectativa, melhor dizendo, do presidente Lula receber essa primeira leva, como aconteceu lá em Gaza, e eles estavam falando, o governo brasileiro falando que isso poderia acontecer no domingo. Mas, claro, como eu disse, não depende do governo brasileiro, porque o Líbano é uma zona de conflito. E uma zona de conflito, lembra que lá em Gaza, para que os brasileiros saíssem, foi preciso levá-los ao Egito para de lá se montar a operação de resgate para o Brasil. Agora nós estamos falando, em princípio, de um resgate, de um voo partindo de uma zona conflituosa. Então, não está nas mãos do Itamaraty nem do governo brasileiro. Pois é, partindo de uma cidade que vem sendo atacada, bombardeada, nesse caso, não é, Cristiano Vilela? E também é importante falar sobre a diplomacia nesse momento, a ONU sofrendo mais críticas ainda dos atores dessa guerra. Bem-vindo, Cristiano. Exatamente, Tiago. Uma ótima noite a você, uma ótima noite a Dora e todos que acompanham o Jornal Jovem Pan. Olha, realmente é um tema que tem acendido as discussões, especialmente daqueles atores que, de alguma forma, acabam promovendo discursos mais alinhados a um lado em relação ao outro lado. Nesse sentido, eu vejo que o mais adequado, especialmente quando se trata de um organismo internacional como a ONU, ou quando se trata especialmente de países como o Brasil, que tem uma tradição de buscar a paz, o ideal seria ter uma posição equânime, no sentido de condenar atos violentos, seja praticados por quem for. E o fato é que muitas vezes a gente tem visto, ao longo desse conflito no Oriente Médio, um posicionamento talvez enviesado. Quando se trata de um ataque de um lado, existe um posicionamento mais severo, quando se ataca do ataque de outro lado, não existe o mesmo posicionamento. Essa cobrança é uma cobrança que vai existir, que vai continuar e que vem colocando em xeque, inclusive, o próprio papel das Nações Unidas enquanto grande ator mundial para a solução desse tipo de conflito.